O sonho de todo brasileiro, e talvez eu possa dizer que é um dos principais, é estar adquirindo uma casa própria. E eu já tive casa própria. Hoje eu moro de aluguel, mas eu já tive casa própria. Então estou vindo aqui compartilhar com você essa história da minha vida, certo? Não num tom de vitimizar e arrependimento, não. Mas eu acho que nós temos que aprender com todos os erros que nós cometemos. E como o canal aqui é de desenvolvimento pessoal masculino, vou passar essa visu para você aqui, para talvez você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Arrependo por um lado? Sim, mas cara, tem coisas que você faz em certa idade que você não tem uma maturidade. Talvez você não escuta o seu pai ou sua mãe, você vai fazer a merda e lá no futuro você vê que faz a merda. Então já serve de aprendizado aí para você não cometer esse mesmo erro novamente. E esse erro foi o quê? Perdi minha casa própria por causa de casamento. Isso mesmo, meu parceiro. Na época eu tinha uns 19 para 20, entre 19 a 21 anos, né? Aí o que aconteceu? Eu morava com minha mãe, né? E tipo, eu ganhava muito bem, era eu solteiro, sozinho, cara, tinha uma vida top, pensando hoje, né? Morava com minha mãe, dava o ticket dela pra ela do trampo que eu ralava, ela fazia comida pra mim, lavava minha roupa, montava minha marmita, só dava o ticket pra ela. Então sobrava muito dinheiro pra mim, cara. E assim, eu pensei, cara, eu tô só gastando com bebida ali, saindo, mas vou investir alguma parte desse dinheiro que eu ganho no meu trampo em alguma coisa. Fui cismei de comprar uma casa. Nessa época eu tinha 19 para 20 anos. Aí beleza, na época aquela parada de minha casa, minha vida, né, e tudo mais. Atualmente eu moro em Belo Horizonte e nessa época eu comprei essa casa lá em Mateus Leme. Se você é de Minas aqui e sabe o que eu tô falando, deixa no comentário aqui. Talvez você mora em Mateus Leme também. Era no bairro Planalto, em Mateus Leme. Era um bairro que na época estava começando e tinha muita casa germinada, cara. E assim, na época tinha aquela parada de subsídio. Aí eu entrei em contato com com os construtores, que era construtor próprio. Na verdade eu negociei direto com o construtor, certo? Foi bem fácil esse trâmite que eu fiz. E eu fiz isso tudo sozinho, certo? Não precisei de corretor de imóveis nem nada. Não estou orientando para você a comprar algum imóvel e não ter a assessoria de um corretor, não. Tem, porque ele é um cara experiente, já está no mercado. Mas nessa época eu fiz tudo sozinho. Movi os documentos e tudo mais. Achei a casa no Facebook, aí entrei em contato com os caras lá que estavam vendendo pro próprio proprietário, né? E o proprietário já tinha um contato forte lá dentro da caixa, cara, que facilitou tudo. Ele já tinha contato do gerente, entendeu? Eu fui numa agência específica. Aí eu precisava só de levantar 5 mil para pagar a documentação, que normalmente é assim, né? E esses 5 mil na época eu dei de cheque pros caras que vendeu. Fui lá, assinei o contrato, foi muito fácil. E no escritório onde eu ralava, eu precisava de um valor a mais. Eu conversei na época lá com o seu Tobias, que é o dono do escritório, e até hoje. Só que ele é mais senhorzinho já. Ele fez o acerto comigo, me mandou embora, eu peguei o seguro-desemprego, saquei o FGTS e tudo mais, fiquei com o dinheiro na mão, né? Legal, top demais. Fui e comprei essa casa própria. Era uma casa germinada de 2 quartos, sala com cozinha e banheiro e uma área atrás top pra caralho. Por mais que era um pouco distante de onde eu trabalhava, que era em Belo Horizonte, na época e atualmente também, né? Comprei lá. Na época a prestação ficou em 400 conto na época. Hoje era mixaria, hoje seria o quê? Aproximadamente uns 600 reais? Casa top, cara, e era tipo um condomíniozinho fechado, que tinha portaria, e dentro da portaria tinha mais 5 casas, e cada casa tinha o seu portão de garagem, era top demais, cara. Na época que eu consegui concluir essa negociação, esse negócio, eu fiquei muito feliz, porque, pô, eu com 20 anos, com uma casa própria, já, porra, tem lei que fica a vida inteira aí, tentando adquirir, não consegue, beleza. Adquiri casa própria, fui pagando, paguei 3 anos, tranquilo, e fiquei morando na casa da minha mãe ainda, entendeu? Beleza. E nesse trâmite, cara, eu conheci uma M-Sol. Ela já tinha 2 dolinhos, um de cada pai. E eu, inocente, estagiário, não
importei com essa situação, certo? E aí rolou algumas tretas lá na casa dela, que ela morava com a mãe dela e tudo mais, e relacionamento, 2 meninos, a mãe dela fazendo uma pressão pra tipo, me meter o pé de lá. E aí ela ia pra minha casa, e querendo ou não, ela ficava muito tempo lá em casa, e incomodava um pouco a minha mãe também, que na época eu morava com minha mãe. Com que climão, tá ligado? E começou a rolar umas tretas, e tipo, cara, você, cavaleiro branco, querendo salvar o mundo, ajudar a mulher, o que você faz? Ela joga um verde pra colher uma madura e você fala, vamos morar junto então, arruma um lugar aí pra gente morar. Aí beleza, cara, ela entrou no Facebook do Marketplace, arrumou um AP da noite pro dia. E eu não pensei em nada disso, cara, que eu vou falar com você agora. Aí nós fomos pro AP, entendeu? Levei meus paninhos de bunda, minhas baratas tava na casa da minha mãe, ela juntou mais uns trapos dele lá, alugamos o AP. Na época o AP eu pagava R$350. Eu achei que eu ia aguentar pagar a minha casa própria que eu tinha em Mateus Leme e o apartamento que era R$350. Só que na época eu ganhava um valor X, só que ela não trampava, cara, entendeu? Aí o que aconteceu? Ficou tudo nas minhas costas. Aí eu tive que escolher, entendeu? Se eu pagava aluguel para morar junto com a mulher ou pagava minha casa própria e metia o pé desse relacionamento e deixava ela se fuder. O que você acha que eu escolhi? Naquela época, inocente, estagiário, iludido no amor, comendo um negócio quentão, gostoso, o que você acha que eu fiz? Deixei de pagar minha casa própria, entendeu? Deixei o financiamento pra lá pra pagar aluguel pra morar com a mulher. Você acredita que eu fiz isso? É, parceiro, eu fiz. O homem emocionado no amor, no sentimento, ele faz coisas que até Deus desacredita, cara. E eu tô falando essa história aqui culpando ela de ser responsável, de eu ter perdido a casa, pelo fato de eu ir ter morado com ela. Não, ela não teve culpa de nada, a culpa foi minha. A culpa foi toda minha. Fui iludido no amor, deslumbrado com aquelas situações. Eu nunca deveria ter alugado uma casa para morar com ela não trampando. 2 meninos que não é meu. Aí eu esqueci que além do aluguel que eu ia ter que pagar, eu tinha que pagar água, eu tinha que pagar luz, mantimento, compra do mês, rolezinho de final de semana. Eu segurava o barraco todo sozinho, ralando sozinho, cara. No comecinho, na primeiro 2 meses, eu até conseguia pagar as 2 pessoas, mas chegou um tempo, cara, que meu dinheiro não tava dando para fazer as 2 coisas. E tolamente e inocente, erroneamente, eu deixei de pagar a casa própria, o financiamento que era mixaria, em vista do meu salário que eu ganhava. Mas o que eu fiz? Juntei 2 cursos ao mesmo tempo, não aguentei. Aí perdi o financiamento, perdi minha casa própria, por causa dessa parada desse casamento. O que eu deveria ter feito? Continuado a pagar minha casa própria e foda-se, alugar um barraco pra morar com mulher porra nenhuma não, entendeu? Mas agir sem pensar muito e principalmente sem pensar no futuro. Aí eu fui perder a casa própria, perdi o financiamento, fiquei morando de aluguel, hoje estou morando de aluguel também. Logo vou adquirir outra casa própria, claro, não vou ficar a vida inteira no aluguel, mas momentaneamente estou muito feliz. Talvez tem gente que fala que você paga X de aluguel é um dinheiro que não tem volta e tudo mais, beleza. Em partes eu concordo, mas em partes também, cara, talvez esse valor que você paga de aluguel aí compra a sua liberdade, o seu sossego, e que você não teria morando com seus pais ou com alguns familiares, entendeu? Então, cara, aí rolou isso aí. Perdi a casa, deixei o financiamento pra lá e hoje eu não guardo mágoa dessas paradas, mas eu quando penso nessa situação, igual eu pensei hoje para fazer esse conteúdo para estar te passando, aprendi muito com isso. E talvez você é um cara que tá nessa situação, que tá pensando só no momento agora e pensando que tudo vai dar certo, que ela vai ficar com você para sempre. E não vai. Você abre mão de várias coisas para fazer por você, de bens materiais, entendeu? Achando que tudo vai dar certo, que ela vai correr lado a lado ali, principalmente quando a situação estiver ruim, e ela não vai. E imagina, e talvez você pode ser um cara que tipo tá ralando pra caralho, a mulher não rala, e mesmo que ela não ralar, cara, você deixa de fazer essas paradas para investir, construir. Imagina um cara que constrói uma casa 20, 15 anos, entendeu? Deixa a casa dos sonhos, ralando sozinho ali, dando sangue. Depois chega lá na frente,
arruma alguma treta, acontece alguma coisa de você separar, cara, aquele esforço ali que você fez, você vai perder, vai ter que dividir, entendeu? Aí fica na sua mão se você quer dividir seus bens, que você suou praticamente 90% sozinho, ou se você quer tudo pra você. E talvez também você pode ser um cara, nesse exato momento, igual aquela época que eu tava, entendeu? Talvez você tenha uma casa própria, certo? Ou num lote de família, ou você conseguiu financiar um apartamento, entendeu? E talvez essa mina que você tá junto aí não quer ir para aquele apartamento, que é um lugar muito longe, certo? Ou talvez ela tá colocando na sua ideia para você alugar um barraco. Você tá tipo meio... Qualquer decisão, caminho que você tomar, você vai se estrepar. Se você colocar dentro da sua casa, se acontecer, acabar o relacionamento, principalmente se ela tiver filho, sendo o seu ou não, ela não vai sair. E se você deixar de pagar o seu imóvel que você lutou e conquistou para morar de aluguel com a mina, automaticamente vai chegar um ponto que, dependendo do seu salário, você não vai aguentar pagar os dois, você vai abandonar o seu imóvel próprio. E cara, de coração, não faça isso, cara. Foque no seu imóvel, porque aquela moradia ali, talvez por mais que você não vai morar lá, que é um lugar distante, talvez, igual eu comprei na época, mas você pode alugar, o aluguel vai pagando ali a prestação e fica no 0 a 0. A longo prazo você vai ter um valor de capital, um bem, entendeu? Para você vender talvez e comprar num lugar mais centralizado na cidade que você mora, cara. Não abra mão de uma parada que você correu atrás, suou, para estar agradando a sua companheira ou namorada, sei lá, querendo seguir a mente dela e abrindo mão dessa parada, principalmente casa própria, cara. Entendeu? Porque quando você estiver na pior, vai ser difícil você levantar. E talvez esse negócio que você conseguiu fechar da sua casa própria, do seu apartamento, por mais que seja num lugar distante, talvez você não vai ter essa oportunidade de novo, de estar comprando facilitado, e talvez agora o seu nome está sujo, talvez agora você não está ganhando tão bem. Agora, os novos financiamentos, você tem que dar tipo uns 25%, eu acho, dinheiro na mão, entendeu? Por mais que tenha Minha Casa Minha Vida. Então, tá um pouco mais difícil de adquirir imóvel. Então, se você já tem o seu, cara, e se você talvez tá namorando ou tá pensando em casar com essa mina aí que você tá, e ela tá falando que ela é muito longe, pra você deixar aquele negócio de lado e meter aluguel, não faça isso. Se você fazer, lá na frente você vai se arrepender, porque talvez você pode terminar com ela, ela pode arrumar outro cara, ou você separar e você vai pensar, cara, fui ouvir aquela mulher lá, deixei minha casa própria de lado para pagar aluguel, segurar pra gente morar num lugar mais centralizado e me fudi. Perdi meu financiamento lá que eu lutei e consegui, e agora eu tô no aluguel. Não tô vitimizando aqui, só tô passando um aviso de uma parada que aconteceu comigo, e talvez possa estar acontecendo com você, entendeu? Então foi desse jeito que eu perdi minha casa própria, por causa de casamento, entendeu? Juntar com a mulher, ela não queria ir pro lugar mais afastado, eu fui caçar o ouvir, deixei o financiamento pra lá, cara, e fui pagar o aluguel. Eu nunca deveria ter feito isso. E se ela falasse que ia separado, foda-se, eu tinha que ter deixado ela separado, continuar pagando a minha casinha lá, ó, e morando com minha mãe talvez na cidade. Hoje eu já tenho um patrimônio tipo de uns 100, a casa na época tava 100 mil, vamos supor que valorizando hoje tava 150 mil, poderia vender hoje com 120 para vender rápido, comprava um AP na cidade, dava 120 mil no AP na cidade e pagava o resto de prestação. Então fica essa visu, cara, pensa muito bem antes de você dar esse passo, entendeu? Que foi desse jeito que eu perdi minha casa própria. Mais uma vez, não estou vitimizando e nem dizendo que a culpa é da mulher, não, a culpa foi toda minha, foi eu que tomei as decisões. E essa decisão que eu tomei de ir para o aluguel e deixar o meu financiamento de lado e se fuder para lá, foi uma das piores decisões que eu tomei na vida. E espero que você, que talvez é um cara novo, que está me vendo aqui agora nesse conteúdo, ou talvez um cara velho também, não cometa esse erro. Beleza? Se você já chegou até aqui, deixe seu comentário para fortalecer como sempre, a gente resenhar. Deixa algum relato seu aí, de alguma merda que você já fez em questão de imóvel próprio, cara. Deixa que também, porque os rapaziada que chega depois vai ver os comentários aí e vai ver que aprender com os comentários. Se puder deixar o like também, eu agradeço, e se inscrever no canal. Então, essa foi a história de como eu perdi a minha casa própria por causa de casamento. Espero que você não venha cometer esse erro, meu parceiro. Porque tem certas oportunidades que batem na sua porta e não vão bater mais.
e alguns erros que você fez, que você cometeu igual esse que eu cometi, te deixar tudo pra lá, cara, você não vai conseguir recuperar e voltar atrás. O tempo vai passar, nada é pra sempre, talvez vocês vão se separar e tudo aquilo que você abriu mão na época que eram bem seus, pra tipo tá somando em prol de família, entendeu? Principalmente de 2 filhos que nem era meu, cara, entendeu? Então, eu nunca deveria ter entrado nesse relacionamento, mas aprender com os erros. Deixe comentário, like, tamo junto, a gente se encontra e até o próximo vídeo.